Graças a Deus. Queridos, nesta manhã, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez, nós estamos juntos para adorar e glorificar o nome do Senhor. E, sem perca de tempo, eu convido-vos para lermos a palavra do Senhor em Filipenses 3, verso 20. Você que tem sua Bíblia, nós vamos ler essa passagem bíblica. 3:20. A nossa temática hoje, ela vai abordar sobre a dupla cidadania. E nessa dupla cidadania nós estaremos também atrelando a temática de ontem, porque na verdade elas não são desligadas. E queremos louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Joel. Muito obrigado. Ao presbítero Miqueias, Presbítero Miqueia, aos pastores que nos trouxeram, meu agradecimento. E louvar a Deus pela vida desta igreja, louvar a Deus pela vida dos setores, que estão conectados aqui. Deus abençoe. Filipenses, capítulo 3, versos, vamos ler do 17 até o verso 20. Diz assim: os irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Ok? 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Pai querido, a tua palavra foi lida e nós encontramos que ela é espada, que ela é alimento, que ela é luz e que ela possa penetrar no coração de cada um de nós, que possamos nos render à mesma, ter reverência para com a mesma e que ela fale, Senhor, para produzir edificação, consolo e também estabilidade. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos primeiramente abordar uma análise desse texto bíblico, ok? As deduções e as análises necessárias do que nós iremos falar. Na verdade, o capítulo 3 de Filipenses, uma carta que foi escrita para fazer agradecimentos, ela não tem quase correções para a igreja. Essa igreja ela não sofria quase de desvios doutrinários, então ela é uma carta de gratidão. Mesmo assim, o apóstolo São Paulo, ele, nessa missiva, ele tem a preocupação de abrir um parêntese também para tratar dessas questões
que estavam atingindo a igreja. E é muito importante nós atentarmos para isso, porque duas correntes fortes irão batalhar contra o apóstolo São Paulo. Uma era a corrente judaizante, legalista, e a outra era a corrente do liberalismo, chamado antinomianismo, né? Então, ant é uma palavra, antinomianismo, uma palavra grega, que ela é composta, contrário à lei, anti, contrário. Então, você vê que aqui você tem algo que vai bater de frente contra o ensino de Paulo. E, lamentavelmente, alguns membros da igreja de Filipos estavam sendo seduzidos por essas duas correntes, a corrente legalista e a corrente antinomianista. Mas esse capítulo é um capítulo que todo teólogo deveria ler, tirando as sandálias dos pés, como diz Êxodo 3. Por que eu digo tirando as sandálias dos pés? Porque aqui você tem um homem que foi absidado, que foi totalmente rebaixado da sua glória, da sua característica humanista, da sua intelectualidade, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ontem nós pontuamos isso para os senhores. E esse capítulo ele tem aproximadamente 4 perícopes, e quando você começa a ler esse capítulo, a primeira coisa que o apóstolo São Paulo quer mostrar é que tem alguém que quer nos desviar do curso da nossa caminhada. Paulo ele diz aqui que tem uma carreira a seguir. Paulo ele diz que tem uma caminhada a prosseguir. Mas o que fazer para a gente nunca se desviar dessa caminhada? É aqui que está a questão. O que um crente pode fazer para nunca ser levado pelas ondas das heresias e das vãs filosofias? Por que a partir de agora nada mais, nem o helenismo, nem a tradição judaica, nem as aparições da vida vão atrair mais o apóstolo São Paulo? Quando ele diz assim, eu tenho um escopo, ok? Se vocês analisarem isso, ele diz, eu prossigo para o alvo. Isso é muito importante. Ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, esse skopos, que é uma palavra grega, era onde uma pessoa ia treinar, colocando a flecha, o tiro, ele tinha um alvo a atingir. Paulo diz que no momento em que ele encontrou-se com Jesus, ou Jesus o encontrou, ele não tem mais outro alvo. Ele não tem mais outro lugar para atirar. Ele só tem um lugar para atirar. Amém, irmãos? E por que a gente que hoje tem a fé, facilmente somos movidos da nossa estrutura espiritual? Por que qualquer movimento que aparece, nós somos levados pelas ondas dos movimentos? Preste bem atenção que Paulo já havia passado por muitas correntes. Mas agora ele diz, eu não tenho mais aonde atirar, eu agora só tenho um alvo. O Cristo que me encontrou é o meu alvo. O Cristo que me achou é o meu alvo. O Cristo que me fisgou é o meu alvo. Então ele diz, eu não tenho mais interesse em nada, porque ele me encontrou. Aqui está a essência. Agora Paulo ele começa dizendo, não vou falar desse capítulo por inteiro, mas ele começa dizendo que tem duas classes de pessoas que querem fazer com que a gente erre o alvo, saia desse propósito da vida espiritual. Aí ele começa dizendo no capítulo 3, verso 1. Observem que ele começa dizendo assim, quanto ao mais, meus irmãos, eu me alegro, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, ou seja, eu não tenho preguiça. Interessante que essa palavra aí, grega, okneron, quando ele usa essa palavra okneron, ele está dizendo, eu não sou um cabra mole. Eu não tenho preguiça de expor a palavra para vocês. Eu estou cansado, estou indisposto, eu estou muito cansado em pregar. Apesar das viagens missionárias, dos trabalhos, das perseguições, Paulo diz, quando se fala de falar a verdade da palavra, eu não tenho preguiça, eu não sou cabra mole, eu não sou indisposto. Por que ele disse isso? Ele diz, porque a segurança de vocês está na palavra escrita. Isso é muito importante, queridos.
Observem que quando ele usa essa expressão firme, está aí no texto, eu não vos canso, eu não me incomodo, eu não sinto preguiça para dizer as mesmas coisas ou escrever as mesmas coisas. Qual era a mesma coisa? As eternas verdades da salvação. Se você pegar 2 Timóteo 3,15, Paulo diz, as sagradas letras, elas te farão sábio para a salvação. As sagradas letras. Ou seja, Paulo diz, eu não preciso inventar nada novo, eu não preciso criar nada novo. O que está escrito na palavra é o suficiente para a vossa salvação. E eu não canso de escrever sobre isso. Aqui não está se tratando de sermão. Não, repetir sermão, não é isso. Paulo está falando aqui da verdade da salvação. A palavra escrita que ele falava para a igreja. Ele escreveu 13 cartas, e nas 13 cartas que ele escreve, qual é o tema dele? A salvação. Qual é o propósito dele? Apresentar Cristo para as pessoas. Então, ele começa mostrando que o que traz salvação para nós é o que está escrito. Mas ele diz que pode surgir 2 tipos de obreiros que querem atrapalhar a nossa caminhada, querem fazer nós errarmos o alvo. Quem são? Primeiro, os cães. Digam comigo, cães. Depois, falsos obreiros. Qual é o primeiro? Vamos lá, qual é o primeiro? Cães. E o segundo? Se vocês analisarem essa expressão grega que aparece aí, cães, muito importante. Quinas. Quinas, na verdade, aqui, cães, não é o quinário, que era um cachorrinho de madame. Aqui era cão nojento, cão imundo, cão safado. É isso que Paulo está dizendo. Ah, mas é um grande teólogo, é um grande doutor em Bíblia. Pode ser um cão imundo. Por exemplo, Bart Ehrman, que foi aluno de Bruce Metzger, um dos maiores exegetas do mundo, eu diria assim, hoje ele nega as Escrituras. O que tem de teólogos e até biblistas que negam a autoridade da palavra. Por que fazem isso? Paulo diz, cuidado com os cães. Nem todo mundo que mexe com Bíblia tem santidade. Nem todo mundo que mexe com Bíblia tem reverência de Deus. O mercado da fé hoje é muito grande. Há muitos que estão nesse púlpito ou em uma escola teológica apenas para manter seu emprego, seu salário, mas sem nenhuma piedade de Deus, sem nenhuma reverência de Deus. Se você não conhecer o Cristo verdadeiro e o alvo que você tem que atingir, você não vai conseguir. Então Paulo começa dizendo, cuidado com os cães, mas ele também prossegue dizendo, cuidado com os maus, cacus, ergatas, maus obreiros. Ou seja, quando ele fala aqui de maus obreiros, na verdade ele está falando aqui de obreiros que não têm caráter, de obreiro que não tem santidade. E agora há pouco o pastor leu aqui, de dentre vós surgirão, Atos 20, homens dizendo coisas perversas. Vocês já viram que está virando moda as pessoas brincarem com as coisas santas? Brincar com línguas estranhas, brincar com a Bíblia, falar imoralidade em púlpito de igreja. Está normal, é trivial isso hoje. Então o apóstolo São Paulo ele começa dizendo, cuidado com os cães e cuidados com os obreiros que não têm caráter. É isso que ele está dizendo. Na essência, no grego é isso aqui. Ou seja, cão fala daquilo que é impuro. O cachorrinho de madame era criado dentro de casa com todo carinho, mas se você pegar a história de Lucas 16, Lázaro e o rico, veja que Lázaro, os cães lambiam as feridas. Cães vivem no lixo, comem no lixo. E Paulo aqui, ele é tão grosso, ele é tão rígido, ele é tão hirto, que ele diz assim, esses cães comem da sobra da lei. E eles são mutiladores, eles são cortadores de vida. Então ele prossegue. Agora Paulo, ele começa mostrando que no meio dessa caminhada, quando você analisa isso,
Ele também diz que era um cão como eles. Mas foi no meio disso tudo que o Senhor Jesus lhe encontrou. Ah, verdade. E quando o Senhor Jesus encontra ele era quem? Da tribo de Benjamim. Ele era quem? Do partido dos fariseus. Ele era quem? Filho mesmo de Hebreu. Ele era quem? Um homem de alto nível dentro do judaísmo. Mas ele diz assim, mas, verso 8, pela excelência, diga comigo, excelência. Vocês sabiam que essa palavra aí, hiperechon, essa palavra hiperechon no grego, quer dizer aquilo que excede, aquilo que ultrapassa, aquilo que é muito melhor. Olha como é que Paulo fala. Paulo estava dizendo, se o conhecimento judaico é bom, se a tradição judaica é boa, tem algo que é muito melhor do que o judaísmo. Tem algo que ultrapassa, é o conhecimento de Cristo Jesus. Aí ontem eu falei que ele diz assim, tudo agora eu considero, olha aí essa palavra esquíbala, ele está dizendo, eu considero agora tudo como fezes. Esse é o sentido original. Tudo que eu aprendi lá atrás, tudo que eu bebi lá atrás, tudo que eu conquistei, eu considero como fezes. Eu fui fazer uma prova para o doutorado em teologia, e depois que eu apresentei o projeto, aí foi aprovado, mas os professores eram 3. Na época da pandemia, e aí 3 professores foram me avaliar, e um olhou para mim e disse assim, o que você está escrevendo sobre a hermenêutica espiritual de Paulo? Esse tema já não é desgastante, esse tema já não é tedioso, esse tema já não tem tanta utilidade. Por que você não escreve sobre algo para a América Latina, para os pobres? Eu disse, não, professor, eu quero escrever isso aqui. Ele disse, mas por que você quer apresentar essa tese? Eu disse, eu quero apresentar essa tese porque, a partir do momento que Paulo conheceu Jesus, ele vai derrubar toda a teologia judaica dele. E ele vai mostrar uma coisa que ele não via no judaísmo. Ele diz, como assim? Eu disse, Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios, a pedra era Cristo. Quando ele diz a pedra era Cristo, ele pega tudo do velho e mostra o que estava por trás. Ou seja, quando Paulo conhece a Cristo, ele muda de endereço. Ele deixa tudo que era tradições, teologia judaica, e ele passa a ver pela iluminação divina o que seria a real teologia bíblica, Cristo Jesus. E por que isso aqui é interessante? Porque se você não tiver esse conhecimento, você não vai alcançar o alvo proposto. Ok? Então, ele prossegue falando isso. Quando você chega a partir do versículo 12, Paulo ele diz que agora tem como correr bem. Por que ele agora tem como correr bem? Ele tem como fazer a corrida da fé, primeiro, porque ele não liga mais para os cães, ele já sabe quem é o dono da vida dele. Segundo, ele tem o conhecimento que lhe dá a vida eterna. Pronto, para mim, por exemplo, eu leio Calbart, eu leio o Paul Tillich, eu leio os liberais. Ok? Só que para mim não importa o que eles dizem, eu tenho um alvo. O alvo é Cristo, o alvo é o céu. E o que nos edifica é o conhecimento de Cristo Jesus. Tem coisa boa em Calbart? Tem coisa boa em Paul Tillich? Tem coisa boa nos filósofos? Tem, mas esse não é o meu alvo. E o grande problema é que tem antigo, me esqueci agora o nome dele, que ele dizia, no dia que tu conhecer Cristo, essas coisas são de menos. No dia que tu conhecer a Jesus, a glória dele é tão grande na tua vida que tu não vai perguntar se frango, eu posso comer frango? Não existe isso.
Não é assim? Quando você vê crente perguntando essas minúcias, é porque nunca Cristo entrou na vida dele. Porque quando a grandeza de Cristo entra, ele quer ser mais santo, 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 porque ele conhece a Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 5:8, no dia que Jesus disse assim, ó, vamos pescar, que aí voltaram com peixe, aí o Pedro correu e voltou. Sai daqui, Jesus, tu é santo demais. É assim que é crente. Agora, quando você fica estudando apenas para se amostrar, apenas para querer mostrar conhecimento, apenas para mostrar que é grande, aí você vai ficar nesse negócio, isso aqui pode, isso aqui não pode. A grandeza de Cristo, quando ela te invade, o conhecimento dele é tão sublime que ultrapassa tudo. Quem glorifica a Deus? Irmão, João Calvino, uma vez ele escreveu, ele disse assim, o apóstolo São Paulo, ele não temia a morte, ele não tinha prazer na terra, porque no dia que Jesus descortinou o céu para ele, nunca mais ele sentiu prazer nessa vida. Se você pegar 2 Coríntios 12, ele diz assim, eu conheci um homem que foi até o terceiro, e lá ele viu coisas que a mortal não é digno de se revelar. Ou seja, João Calvino diz que a partir daí Paulo não teve mais graça com o mundo. Quando você vê crente com graça com o mundo, ele namorando com o mundo e namorando com a filosofia, namorando com o mundo e namorando com a teologia liberal, namorando com a igreja e namorando com o pecado, ele nunca conheceu a Cristo. Porque o conhecimento de Cristo, ele destrói tudo que é mundano e humano e te coloca num patamar que você vive adorando e glorificando a Deus. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Mas tudo bem. Agora, aí ele vem para não perder de vista os ideais, ele começa com um problema que eu citei aqui para vocês. Lamentavelmente, tinha alguns irmãos lá em Filipos que estavam fazendo 3 coisas. A primeira, estavam se deixando dominar pelas coisas da terra. Observem que ele começa dizendo assim, meus irmãos, me imitem e observem aqueles que também andam segundo o nosso modelo. Essa palavra imitar é fazer mímicas. Façam como eu faço. Mas ele chega no versículo 17 e ele diz, tipo é um exemplo, tipo é uma marca, tipo é um padrão. Ele está dizendo assim, meus irmãos, olhem para o meu padrão de vida. Eu ainda amo a terra. Eu ainda amo as coisas desta vida. Por que vocês estão amando a terra? Por que vocês ainda estão amando as coisas desta vida? E aí quando você chega para esse tipo, marca, modelo, padrão, ele está dizendo, sigam o meu padrão. Olhem para mim, me imitem. 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer isso. Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Em João 13, Jesus diz assim, eu vos dei exemplo em tudo para que sigais as minhas. O meu exemplo, Pedro diz, as pisadas dele. Então a igreja aqui, ela estava se deixando levar pelas coisas da terra. E quando eu e você aceitamos a Cristo, nós passamos a ter dupla, o quê? Dupla cidadania. Por que dupla cidadania? Nós aceitamos a Cristo, mas ainda somos santos de barro, que come, que se alimenta, que se casa, que vigia, que trabalha, que faz sexo com a esposa, que vai a vida normal. Tu pode ser a mulher de oração, mais de oração, o homem mais de oração, mas tu ainda não foi arrebatado. E como você não foi arrebatado, você vive em 2 polaridades. O apóstolo São Paulo fala isso em Efésios 6. E em 2 Timóteo 3,12, ele diz, todos quantos querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Então olhe para cá, 2 polaridades, a terrena e a divina. E dentro de você impera ainda aquilo que é chamado sarx, natureza pecaminosa. É por isso que você vive no duelo. Para vencer isso, Paulo tem um recado. 5,16 de Gálatas, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, mas eu tenho agora a cidadania celestial e eu tenho ainda a cidadania da terra. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, e quando o que é mortal se revestir da imortalidade, aí vai acabar. Mas enquanto você estiver aqui, tu pode ser a mulher de oração mais pesada, o homem de Deus, não existe essa. Tu vive essas 2 polaridades. Vive esses 2 momentos.
Você tem essa cidadania aqui e a cidadania de lá. Mas aí, pastor Aziel, como é que eu faço para não ser seduzido pela cidadania terrena e viver a perspectiva do céu? Simples, é simples. Andai em espírito. Romanos 8:2 diz: a lei do espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então preste bem atenção. Por que os crentes lá ainda estavam sendo seduzidos pelas coisas da terra? Paulo reclama a eles para que não se deixem dominar pelas coisas da terra. Agora, a segunda coisa que ele diz aqui nesse texto é que ele diz da seguinte maneira para nós: nós temos que ter um novo padrão de vida. Você está aqui nessa escola, você está aqui participando, aqui nós temos os nossos irmãos que estão aí nos setores, mas qual é o teu padrão de vida? A quem você deve imitar? De quem você deve aprender como crente? Se você pegar a maioria dos pedagogos eram ateus. Ah, mas tem coisa boa, tem coisa boa. Tem coisa boa em Paulo Freire, tem coisa boa em Piaget, tem coisa boa na linha pedagógica, mas os primeiros, a maioria, eles eram ateus. Eu posso ouvi-los, mas não admirá-los, para modelo da minha vida. Vocês estão entendendo? No momento que você nasce com Cristo, só tem um que tu deves imitar. O maior problema é que tem crente que quer imitar as coisas da terra. Tem muito irmão que ele chega aqui na igreja, ele quer... Vocês podem observar, todo aluno que quando ele começa a estudar, em especial do campo da sociologia, da filosofia, aí quando ele vem da universidade, ou ele quer deixar, com todo respeito, ele viu o Max com o barba, ou ele vê, aí ele já começa. Assim. Ele começa a deixar a barba, ou ele quer cortar o cabelo dele de modo diferente. Ontem eu falei que uma das características é a rebeldia. Então, qual é a primeira coisa dessas pessoas que estão ali? Querem mostrar que são rebeldes. E como é que querem mostrar que são rebeldes? Eles querem mostrar que são rebeldes pelo corte de cabelo, pela roupa que ele usa, sim ou não? Quando você vê um professor, às vezes você vê um professor e diz, o cara não liga para a vida, não pensa nem assim, não. Ele quer ali implantar um estilo de vida. Entenderam agora? Ele quer implantar um estilo de vida. Às vezes ele vai para a universidade ou para a escola, ele vai com um cigarro na boca, ou ele vai com a calça rasgada, ou ele vai com um penteado. Aí ele já é um padrão para ti. Quando dá fé, você chega na igreja. Não é assim? E qual é a primeira ideia? A primeira ideia é que você, na verdade, é um revolucionário. Que você está fazendo a diferença. Que você não é um igual. Agora, crente aqui, ele não tem que servir a Deus imitando ninguém lá fora, nem o maior e o professor universitário. Ele tem um modelo, o modelo é Cristo. O padrão é Cristo. Diga aí para o teu irmão, o padrão é Cristo, o modelo é Cristo. E acabou essa conversa. Se você pegar Mateus 11, 28, 29, Jesus diz, aprendei... Como é? Diga bem forte, aprendei como? Não, mas grite, aprendei de... Aí Paulo diz, sede meus imita, como eu sou de quem? Pronto. O teu maior padrão de santidade, olha para cá, não é Lutero, porque Lutero tinha falha. Não é João Calvino, porque João Calvino tinha falha. Não é Abraão, porque Abraão tinha falha. O teu maior padrão de santidade não é José, porque José tinha falha. Não é Noé, porque Noé bebeu e ficou nu dentro de casa. Abraão mentiu dizendo que a mulher não era irmã, não é teu padrão. Tem coisas boas que nós podemos tirar deles, mas o padrão é Cristo, o qual não teve pecado. É assim. É desse jeito. Tu pode andar. Agora, só que hoje tem um problema. Tem uns irmãos que querem entrar nessa linha. Aí eles querem, por exemplo, os teólogos liberais, em especial na Alemanha. Por que o evangelho se tornou frio? Porque cada um começou a ter um padrão, um estilo de vida e atacar as escrituras. E Jesus disse, olha para mim. O Hebreus 12, 2 diz, olhando firmemente para quem? Para o autor e o quê? E consumador da nossa, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Qual é o gozo que tu tem na alma, santo?
Oh, glória a Deus. O gozo que estava proposto, ou seja, ele ia trocar a cruz pela glória. Ele renunciou tudo. Então você tem que ter um modelo, o teu modelo é Cristo. Viu, minhas irmãs? Às vezes tem irmã que vai para a universidade, às vezes tem irmão que começa a frequentar esses momentos, esses ambientes, aí eles ficam iludidos. Rapaz, que cara, rapaz. Não é assim? Aí, de repente, ele começa a cortar o cabelo do mesmo jeito, não é assim? A andar do mesmo jeito, é assim. E eu já contei uma vez que o filho de pastor nasci no evangelho, e aí a gente começou uma amizade com os meninos lá fora, tocando instrumento, aí me mostraram o Bob Marley, e eu fiquei admirado com o Bob Marley. Olha como é as coisas. Fiquei admirado. Aí eu disse para um rapaz, irmão, desenha essa guitarra aí do Bob Marley na minha camisa, porque eu achei lindo demais. E aí pronto, aí ele desenhou a guitarrona bonita atrás. E aí quando cheguei em casa, o pai disse, o que é isso aí, rapaz? Não é do Bob Marley. Mas eu também só escutei Bob Marley. O cinturão caiu nas costas, foi cedo. Cabra sem vergonha. Moleque, onde é que eu te ensinei coisa de Bob Marley? Nunca mais eu quis saber de Bob Marley. Nosso modelo é Cristo, gente. Quem quiser viver como outros lá fora pode viver. Agora entrou aqui, você entrou porque quis pela fé. Viva segundo o modelo dele. Imite a ele. Imite a ele. Então Paulo está dizendo, nós não podemos viver mais com as coisas, com o coração na terra. 1 João 2,15, não ameis e nem as coisas que, se alguém amar o mundo, pronto, então não ame essas coisas. Paulo está mandando esquecer da terra. Ele diz, me imitem. E tem outros santos que vocês podem imitar. Tem irmã casada, tem irmã que é santa, ela quer imitar a mulher da novela. É muita irmã. Pronto, um dia desse, uma irmã estava assistindo novela e um homem beijando a mulher, e ela beijando. Ela disse, essa aí beija bem, meu velho. Nós temos que treinar, desse jeito aí. Não precisa isso. Imite o que está na Bíblia, meu irmão. A Bíblia diz que as mulheres imitavam Sara, não é assim? Agora, as irmãs querem imitar. A irmã que quer imitar, por exemplo, o modelo lá do mundo, ela quer trazer para a igreja. Então, não é isso, ok? A terceira coisa que você pode ver que Paulo fala aqui, não se deixem dominar pelas pessoas libertinas. Olha aí. Leiam vocês bem forte o verso 18, como é que diz? Verso 18 do capítulo 3, de Filipenses. Pois, como é que diz? Não, mas vamos ler todos juntos bem forte. Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora reforço. E eu digo até como? Chorando. Olha o aspecto psicológico de Paulo. Eu vou dizer até chorando o que eles são para nós, irmãos. Vamos lá, diga bem forte, eles são o quê? Inimigos da cruz de... Qual é o destino deles? A petição, qual é o Deus deles? E qual é a glória deles? Eles só se preocupam com as coisas? Pronto aí. Aqui está o antinomianismo, a libertinagem. Libertinagem sexual, tu dorme com quem tu queres, tu faz o que tu queres, tu não precisa ficar casada se o teu marido não prestar, não quiser. Já desse, uma pessoa me falou, pastor Zé, eu estou com um problema no casamento, eu aconselhei. Esse pastor não deu certo ainda. Por que não dá? Porque quando o pastor vai com Bíblia para ensinar, às vezes tu não quer o que a Bíblia diz, não é assim? Aí eu disse, irmão, pois procure aqui esse psicólogo aqui. Aí ela foi no psicólogo. Aí ela voltou, pastor, ela tá certa, psicóloga. Eu disse, o que ela disse para a irmã? Para me largar ele, urgente. Eu disse, foi. E aí, o que a irmã diz? Tá certo, pastor. Ela pegou meu nível histórico, fez umas sessões comigo e eu mostrei. Ela perguntou, desde quando veio meu sofrimento? E aí, pastor, eu estou decidida. Eu disse, e aí, como é que fica Efésios 5:22? Gênesis 2:24. Mateus 19. Ela disse, pastor, mas não dá certo. Vocês estão são inimigos da cruz de Cristo.
E em quarto lugar, ele diz que nós temos uma política. Tu vive aqui na terra, as leis você tem que obedecer, mas você tem que saber que agora o teu lugar não é mais aqui. Olha o que ele diz: a nossa pátria. Digam comigo, a nossa pátria está onde? Se você pegar essa palavra aí, politelma, diga para você não esquecer, diga politelma. Aí você já sabe, polo é de cidade. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que agora nós temos uma nova Constituição que rege a nossa vida, que rege o nosso andar. Ou seja, a política da igreja agora não é a política da terra. O maior problema é que tem crente que quer fazer da política da terra a sua política. Pastor, eu não posso viver sem política. É verdade, entrou num coletivo, é política. Entrou num hospital público, é política. Mas a política ali é a política da boa administração. Não é política partidária. Paulo está dizendo que a partir de agora você tem uma nova política. E qual é a nova política? É a lei da Constituição da Bíblia. Você não pode mais viver fora dela. Você não pode viver fora dela. Ah, por exemplo, eu tenho que escolher o partido que eu vou votar? Sim. Eu tenho que saber quais são os candidatos? Sim. Eu tenho que saber qual é a linha de pensamento daquele partido? Sim. Eu tenho que saber o que aquele partido defende, o que ele é contra a palavra de Deus? Sim. Agora você vai votar, você vai escolher, você vai se levantar, só que o crente não pode ter a postura mundana, porque teu lugar não é mais aqui. Coloque na mente de vocês, meus irmãos, nenhum cenário humano vai melhorar. Nenhum cenário humano vai melhorar. Nenhuma teoria política vai funcionar. Só tem uma que vai funcionar. Daniel capítulo 2. Quando Jesus vier, vai desfazer todos os reinos da terra e vai implantar o reino dele. É essa a política. Agora, eu tenho que batalhar? Sim. Eu tenho que lutar nesta terra? Sim. Mas eu não tenho que lutar com o coração aqui. O grande problema hoje é que tem crente que está tratando de política com o coração na terra. E vocês sabem que esse foi o problema de Karl Marx. O que era que Karl Marx estava propondo? Estava propondo que o homem é um Deus que constrói o seu destino. E agora nós vamos entrar aqui só para vocês terem uma ideia. Quem tem a dupla cidadania, eu coloquei aqui 3 coisinhas, só para vocês anotarem. Quem tem dupla cidadania, diga comigo bem forte, procura agradar o Senhor. Pronto. Se tu tem agora a cidadania do céu, qual é o teu alvo agora? Agradar a quem? Quem tem dupla cidadania procura viver a política do... Pronto. E quem tem dupla cidadania sabe que há uma esperança escatológica. Brevemente, o verso final diz: vocês serão revestidos de um novo corpo e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, priorize o reino de Deus. Ok? Vamos lá. Eu coloquei ontem, só para os irmãos terem uma ideia, falando dessa perspectiva que nós ontem comentamos, e eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs o seguinte: ontem nós falamos dos perigos do comunismo, ok? E hoje eu quero finalizar dizendo o seguinte: tem até uns slides aí, eu não vou me prender muito nele, que já está chegando o meu horário. Mas eu vou ser breve, preste bem atenção. Karl Marx, meus irmãos, 1818, ele tem coisas admiráveis, não coisas que são fundamentais, mas admiráveis. Ele gostava muito de estudar. Eu li um biógrafo dele que diz que ele entrava para o gabinete dele aproximadamente 5 da manhã, e aí ele ia sair tarde, muito tarde. Era um homem que estudava muito. Tudo que ele escreveu não é fruto de ilusão dele, é fruto de pesquisas. Ele estudou muito Adam Smith, Morgan, ele estudou Hegel. Ele era um homem que era dado à ciência. Inclusive, alguns filósofos dizem que ele traz uma construção histórica que ele não criou, mas que ele já buscou em outros. Mas ele era uma pessoa que estudava muito. Segundo, apesar da vida dele, em alguns aspectos negativos, ele era um bom pai. A filha dele, eu li uma carta que a filha dele escreveu, que falava dele como um bom pai. Eu tenho que tecer isso aqui para que vocês entendam que tem coisas apreciáveis. Ok? Pronto. Mas,
pastor, qual é o erro de Marx? Marx é um produto, gente, do meio em que ele viveu. Marx é um produto do meio onde ele viveu. Às vezes a gente olha para Marx e aí diz assim, esse cara trouxe essa ideia diabólica. Sim. Mas se vocês analisarem, a construção dessa ideia se deu em 3 fatores. Primeiro fator, o fator ciência. Quando vem o iluminismo, quando vem a renascença, o que vai impactar a vida de Marx? Esse momento. Porque vocês sabem que até aquele instante ali, Marx ele era atrelado a um contexto vivencial. E o iluminismo, a renascença, traz um impacto sobre a Bíblia, negando a Bíblia. E o que vai entrar aqui agora? Vai entrar a ciência. E a ciência, ela começa a querer ser uma voz absoluta. Então, a ciência é um dos primeiros pilares da modernidade que vai impactar a vida de Marx. Então, muito cuidado. A ciência, ela não tem nada com Bíblia. A ciência, alguém diz assim, a ciência, ela não entra na Bíblia. A ciência, ela quer negar as coisas da Bíblia. E Marx entrou por esse caminho. Ele bebeu na fonte da ciência. A segunda razão por que Marx vai se tornar essa pessoa é a questão econômica e social. O pastor falou muito bem aqui. Se você analisar século XIX, a revolução ou as revoluções no período ali europeia, que é um período que vai surgir sindicatos, leis trabalhistas, mas percebam que a crise política e econômica, em especial a situação de miséria, vai fazer com que Marx se revolte contra o sistema. É por isso que eu estou dizendo que tudo é uma construção. Ok? Então você tem ciência, você tem a questão econômica, ok? Você tem essas 3 coisas, e você tem uma igreja que está aliada ao poder do Estado. Por que muitos filósofos naquela época se revoltaram contra a igreja? Porque a igreja, ela na época, ela não ficou a favor dos que sofriam. Ela ficou contra os que sofriam. Não é assim, pastor? Então, o que acontece? Nesse contexto, Marx se revolta. Marx se revolta. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa, o Marx, ele era filho de protestante. O Marx era judeu. Como o próprio Freud era judeu. Mas por que aconteceu isso? Por causa de uma construção histórica. Vocês estão vendo aqui o poder do ensino? Se hoje todas as nossas igrejas, eu falei isso ontem e vou reforçar, se hoje os pastores, a nossa liderança, fortalecesse o ensino de toda a nossa geração, nós seríamos mais fortes. Marx não é um cara que chega do nada, gente. Nós falamos que o pastor colocou aqui qual é o impacto dele. Morrone fala que o impacto de Marx é tão forte na cultura que ele não é muito lido. Ele não é muito lido lá no Oriente. Mas impactou a cultura. Por quê? O cara soube ligar. Porque o que você vai ter em Marx e você vai ter em Schelling e Hegel? Você vai ter o seguinte, em Hegel, ele cria a dialética dele. Qual é a dialética? É aquilo que Jesus disse. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos. Isso é dialética. Qual é a dialética de Hegel? Hegel, ele olha para a realidade e ele sabe que essa realidade tem uma lei que rege ela. Mesmo que ela seja marcada de contrariedades. Schelling olhava para a realidade como se fosse uma substância. E Hegel diz, não, a realidade é um sujeito dinâmico. Eu vou simplificar. A primeira coisa que você tem, quando você planta uma semente, qual é a primeira coisa que nasce? Vamos lá. Vem o botão, não é assim? E depois do botão vem o quê? Depois do botão vem o quê? A flor. E depois da flor vem o quê? Vamos lá. Primeiro vem o quê? Eu estou botando bem simples para que você não se complique com isso aí. Primeiro vem o botão, depois vem a flor. E depois vem o quê? Pronto. Um vai saindo para dar lugar ao... Isso é dialética. E nisso aí tem as contradições da dialética. Ou seja, Hegel dizia, a realidade da vida é essa daí. Mesmo que ela tenha contrariedades, mas não causa desequilíbrio.
Só que o Marx entra estudando Hegel e diz, não, o Hegel está burlando as coisas. Não é bem assim, não. Porque no pensamento de Hegel, ele dizia, tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Aí o Marx diz, não, ele está errado. E ele começa a escrever criticando ele. E diz, a questão é o seguinte, tudo, aí Marx diz, tudo que vai determinar é o modo de produção. Ou seja, a vida na Terra é uma vida de relações sociais. E não é a sua consciência que determina o seu ser social, mas é o seu ser social que determina a consciência. Então perceba que ele inverte o que Hegel pensa. E aí entra a questão de Marx. Marx, ele vai começar a beber em fontes que vão negar a Deus. E aí entra em cena a esquerda hegeliana. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Nós temos Max Stirner, nós temos Bruno Bauer, nós temos Feuerbach. Esses homens, eles começam a bater também na linha de Hegel. E para vocês terem uma ideia, se você pegar, por exemplo, eu coloquei aqui, Max Stirner, vou só citar aqui uma colocação dele para que vocês entendam. Olha o pensamento dele aqui. Eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia. Max Stirner, ele diz, para ele, o ser supremo é a ideia da mente humana. Não existe Deus, além, acima ou afora do homem. Deus é uma criação humana. Deus não existe. Deus está fora do homem. Deus é a própria essência do homem. E o egoísmo humano, hipostatizado na transcendência. Ele diz, por causa desse ser irreal, que não existe, o homem faz os piores sacrifícios, nega a sua liberdade e submete-se à lei. É aqui que Karl Marx começa também a beber. Olha a ideia desse cara. Ele diz que Deus não existe, é uma criação da mente humana, e a pior coisa é a ideia de Deus. É por isso que quando você lê o Salmo 14, a Bíblia diz o louco, no céu não há Deus. Bancroft, em uma obra chamada Teologia Sistemática, ele diz que o ateísmo pode ser por elegância, ele diz que o ateísmo pode ser por aspecto social, e ele diz que o ateísmo pode ser por besteira. Todo ateu, ele começa a negar algo que ele nem mesmo sabe por que está negando. Mas é aqui que Karl Marx vai beber. Bruno Bauer, esse era um estudioso do Novo Testamento, mas ele andou na linha liberal. Olha o que ele diz. O absoluto e a eternidade do velho Deus são substituídos pela perene mutabilidade e infinita variedade pelos quais a natureza humana demonstra a sua inexaurível capacidade. O homem é o novo Deus da humanidade. A humanidade é o único ideal legítimo do indivíduo humano. Então pronto, veja que cada um está negando. Olha o Feuerbach, diz assim, a tarefa da filosofia não é provar que o homem é produzido por Deus, mas inversamente, que Deus é produzido pelo homem. Então, todos eles foram contra Deus, e é aqui que Karl Marx bebe. Então perceba que o ateísmo de Karl Barth não é um ateísmo de um momento, é um ateísmo construído. É um ateísmo universitário. É um ateísmo que trabalha ou que é construído em cima da mente de grandes pensadores. Mas esse homem, que antigamente era chamado o menino da Bíblia, esse homem que era chamado antigamente um homem que tinha palavra, por que ele se tornou isso? Por causa da admiração com esses homens aqui. Então, qual é o trabalho da igreja? Qual é o trabalho da liderança? Qual é o trabalho da escola dominical? Não é apenas ler lição. Agora, vocês querem que eu diga a verdade? Eu nasci na Assembleia de Deus. Sabe qual é o problema hoje? É que tem professor que ele chega aqui na escola dominical, aí ele pega aqui a lição. Ponto 1. O que é o Novo Testamento? Aí ele faz um monte de pesquisa. Nem assim, não. Primeiro, tu tem que saber quem é que está escrevendo ou quem é que deu o Velho Testamento.
Para tu entrar na sala, para causar impacto no aluno, ele tem que ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Ele tem que ver a tua comunhão com Deus. Há muitos professores da escola dominical que são citadores de obras de referência. Mas o aluno em nada vê a glória de Deus nele. Essa é a diferença. E você pode empanturrar o livro que você quiser. Fumando e bebendo cachaça. E um dia ela estava na universidade, lá na Alemanha, e ela disse que saiu para dar uma volta no jardim, e de repente ela olhou e viu uma mocinha, uma morena, dando um testemunho. E ela disse que quando olhou, ela disse que parou, e tudo que aquela mocinha dizia era a vida dela. Tudo que ela falava lá era a vida dela. Agora preste bem atenção. Aluna de Bultmann, tradutora de Bíblia, falava vários idiomas, e tem uma missionariazinha que está pregando. E de repente ela para. E a missionária lá falando tudo da vida dela. Ela correu, se ajoelhou e ela disse: como é que você conhece a minha vida? Ela disse: não estou pregando sua vida, você está pregando minha vida. E ali ela se rendeu, aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Se você puder comprar esse livro dela, Etta Linnemann, e ela diz o seguinte, ela diz: rasguem todos os livros que eu escrevi sobre crítica, o método que eu fiz, larguem tudo. Eu agora conheço verdadeiramente o Cristo da Bíblia, que antes eu não conhecia. Essa é a diferença, gente. Você tem que conhecer a Cristo. Não é apenas... Tem um bocado de gente aí que é bom de grego, é bom de hebraico, é bom de latim. Eu uso esses instrumentos, sabe para quê? Para mim fazer minhas traduções. Mas não uso isso para impactar você. Tem gente que quer usar essas coisas para lhe impactar. Não é assim? Fulano é um poliglota, fulano é intelectual. Fulano... Não, aqui é fé. É conhecer o Jesus da Bíblia, é saber quem ele é. Paulo, quando ouviu a voz, ele disse: quem és? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem conhece a Jesus aí, diga glória. Então ouçam bem, aqui o ateísmo ele foi construído. Irmão, fale da Bíblia para o seu filho, fale dessas coisas para o seu filho. E aí o Karl Marx ele vai se revoltar contra a igreja. Por quê? Porque a igreja se aliou aos capitalistas da época e não defendeu aqueles que precisavam de ajuda. Para ele, a igreja se calou, então ele se revoltou. Mas deixa eu dizer uma coisa, há um filósofo que diz que Marx não sabia quase nada do cristianismo. O que ele sabia era dessas leituras, desses ateus que ele leu, mas que ele não conhecia realmente o cristianismo. Então, por isso que nós temos que evangelizar, por isso que nós temos que falar a verdade da palavra de Deus. Então, você tem aqui essas construções desses homens que atrapalharam a vida dele. Aí entra o grande amigo dele, Engel, que eles vão ter uma amizade. Eu digo uma coisa para vocês, hoje tem crente que, na hora que começa uma amizade com alguém, na mesma hora, essa amizade é destruída. Nós mesmo temos isso. A gente faz uma amizade, é um pastor, e aí na mesma hora a gente começa uma amizade, depois um está falando do outro, e aí lá vai, etc. E o Marx, ele teve uma amizade duradoura com o Engel. No dia que ele morreu, o Engel fez uma frase muito linda sobre ele. Ou seja, isso é um aspecto positivo, uma amizade duradoura. Então, nós temos que analisar isso. Agora, por que esse pensamento de Marx ele vai influenciar a sociedade? Vai influenciar por quê? Ele traz um movimento que lida com a economia, ele traz um movimento para a prática, ele traz um movimento que vai envolver uma construção histórica, ok? Mas eu quero finalizar dizendo duas coisas. E por que o comunismo, pastor Aziel, não se encaixa com a Bíblia? A ideia central da filosofia política marxista é que o sistema capitalista não pode ser reformado, mas deve ser destruído. Primeiro, Marx dizia que para ter uma nova sociedade, comunismo primitivo, escravo, feudalismo, comunismo geral. Marx, ele tratava isso de uma forma histórica. O que Marx dizia? Marx dizia que, de forma histórica, o comunismo, querendo ou não querendo, vai existir.
porque ele disse que a sociedade capitalista, ela cria o proletariado e o proletariado vai destruir, vai consumir o próprio capitalismo. Então ele via isso como um processo dialético histórico. Esse é o materialismo histórico dialético de Marx. Ele dizia que, como capitalista, ele olha apenas para a mais-valia, ou seja, o que Marx se revoltava? O dono da empresa, ele contratava um trabalhador e aquele trabalhador, ele dizia, ó, tantas horas você vai trabalhar por esse produto. Só que ele já fazia isso antes e o trabalhador podia ser despachado, mas o capitalista, ele ficava em cima daquelas horas, ganhando mais em cima do trabalhador. Aí ele se revoltava porque ele dizia que o trabalho ali não estava dignificando o homem. Essa era a ideia dele. Mas como é que nós vamos acabar? Nós temos que acabar com o capitalismo. E como é que a gente faz? Destruindo eles. E por que não se encaixa? Porque a Bíblia, em lugar nenhum, manda que a gente mate pessoas para ter coisas na vida. Ou para assumir um sistema. Então, rejeite isso. A filosofia do comunismo é uma filosofia rebelde. Ok? Ontem eu falei de Judas, que ele era rebelde. Ele não se importava com ninguém. Nem com Jesus. Crente, irmão, não pode ser rebelde. Crente não pode ser como o mundo é. Nós temos que ter a postura de salvos, de crentes. Por exemplo, olhe para o sistema. Está errado? Você tem o direito de protestar. Você tem o direito de se opor, porque é contra a Bíblia. Mas você não tem o direito de ser rebelde, porque você tem outro comportamento. Vocês sabiam que a igreja primitiva, ela nunca foi rebelde a nada. A nada, a nada. Quando você olha para Atos 19, aí que a população, com Demétrio, criou um tumulto por causa de Paulo, aí alguém se levantou e disse assim, olha, vocês estão cometendo um grande erro. Porque esse Paulo aqui, ele nunca se levantou contra vocês. Demétrio, que está pensando ou com medo de perder o trabalho dele, é que está fazendo esse montinho. Mas Paulo mesmo nunca causou revolta aqui. Entenderam agora? Então, crente não pode ter a postura de um comunista, rebeldia, revoltado. Não, senhores. Nós temos que lutar as armas dos argumentos, nós temos que lutar com as armas da verdade, mas sem perder a nossa cidadania espiritual. Perca não, meu irmão. Tem crente que fica doido, tem crente que fica com o canto da boca escumando. Conheço muito crente que fica com o canto da boca. Aí vem muito crente. Pois vem, pastores usando o púlpito, vocês da esquerda safada. Homem de Deus não tem isso. Nós somos contra coisas erradas. Quando os imperadores começaram a perseguir os cristãos, o que eles disseram? Simplesmente porque eles não queriam chamá-los de Senhor. Vocês se lembram que Paulo falou aqui? Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso? Soter é a palavra grega que fala de Senhor, no sentido de um salvador romano. Mas aqui era Cristo como Senhor das nossas vidas. E quando as autoridades vinham, negam, eles eram autoridade. Nós lhe respeitamos, pagamos nossos impostos, respeitamos os senhores, mas nós não comungamos das vossas ideias. Era por isso que os cristãos morriam. Ok? Então, eu estou só colocando isso aqui, porque nós temos que lutar contra um sistema que está errado, sim, mas nós não podemos perder o nosso equilíbrio e a nossa paz de Cristo Jesus. Olha, irmão, vocês sabem da história de muitos crentes que entraram em briga? Vocês sabiam que o Lênin, Mao Tse-tung, eles falaram que o cristianismo também usou de guerra para se estabelecer no poder? Porque vocês sabem que em Genebra, João Calvino mandou matar muita gente. A Igreja Católica, na Inquisição, ela mandou matar o quê? Muita gente. Então tem um camarada aí, um comunista, dizendo que assim como eles justificam os erros deles com os crimes, a igreja também teve seus crimes. Olha como é que o diabo faz. E eles estão usando os argumentos da Inquisição, usando os argumentos de João Calvino lá em Genebra. Vocês sabem, João Calvino mandou fechar bar, João Calvino proibia Natal, João Calvino mandou matar gente. Está aí. Então eles justificam a brutalidade deles da mesma forma contra nós. Agora imagine a igreja lutando com as mesmas armas dele. É isso que eu quero pontuar aqui. Nós não podemos ser rebeldes. O engajamento do comunismo é a rebeldia.
Nós não temos isso. Aí eles dizem, por que influenciou a cultura? Vamos implantar algo que traga quebra da desigualdade, não vai mais haver explorados ou exploradores, não vai mais haver diferentes. Não tem esse negócio, doutor isso, doutor aquilo, não. Essa pessoa lá de Cuba, eu não vou falar o nome dela, é uma pessoa formada, é médica. E ela disse para mim, pastor, lá é assim. Lá médico não pode ter consultório de alto nível, de luxo. Não. É o Estado, e aí pronto, é as coisinhas mais fracas. Aí vem para cá, para o Brasil. Aqui vocês sabem que nós temos o dever do Estado de promover a saúde, mas quem tem condições, quem trabalhou, quem ganhou mais, pode abrir um consultório. Lá não é assim. Lá não é assim. Então, quem defende essa ideia, nós estamos aqui como cristão para mostrar a verdade. Para dizer que se hoje o comunismo surgir, a tua liberdade é tolhida. E outra coisa, meus irmãos, vamos sempre ficar do lado da verdade. E outra, nunca pense que uma pessoa sozinha no poder é bom. Não pense isso nunca. Até um pastor, eu sou pastor, mas se eu me perpetuar no cargo e querer colocar minha família, amanhã eu vou querer mandar na igreja como se eu fosse dono dela. Vocês entenderam agora? É por isso que sempre é bom. Por exemplo, lá na igreja, quando eu vou aprovar uma conta, eu tenho que ter 3 pessoas que mexem. Lá eu não mexo sozinho numa conta. Por exemplo, eu não posso ir no banco sacar dinheiro, porque lá eu tenho que ter 3 pessoas para sacar. Então, tudo que tem poder concentrado, amanhã não vai prestar. Nós temos que lutar pela nossa liberdade, direito de falar. Vocês sabem por que a democracia está aí no Brasil? A democracia, ela te dá liberdade de tu dizer o que tu quiseres. Agora vai lá no Fidel, vai lá nos Batistas, vai lá nos Castro, pega o microfone lá e diz, governo vagabundo, vai. O tiro come na tua cara. Vai lá. Muito cuidado com isso. Segundo, tem uma ideia assassina. Coloquei isso aqui, olha, o manifesto do Partido Comunista. Os comunistas declaram abertamente que não podem obter seus objetivos se não destruir a velha ordem social. As classes dirigentes devem tremer a ideia da revolução comunista. Numa correspondência que Marx escreve para Engels, ele diz, uma vez chegado ao poder, os comunistas têm de passar por monstros e não se importam com o que as pessoas dizem. Pronto, é assim a ideia do comunista. Chegou no poder, pronto, não tem medida, pode matar, pode te calar, pode te expulsar, porque tem que ter medo de ti. Não é esse negócio de liberdade, que tu é ser humano, que tu pode falar. Eu fico pensando, há um livro de Plessu, que ele diz o seguinte, são 3 escritores, se vocês puderem comprar esse livro, crente, comprem. Me parece que o título dele é Pensamentos que Destroem as Nossas Mentes, é uma coisa mais ou menos assim. E esse livro, ele diz o seguinte, essa é a ideia. Essa é a ideia. E se o cristão não tiver cuidado, você vai se perder nesse alvo. Portanto, querida igreja, queridos irmãos, nós temos que entender que a nossa pátria está nos céus. Mas nós não podemos aceitar passivamente tudo que está errado aí. Eu encerro aqui dizendo uma coisa para vocês. Eu sei que cada pastor tem a sua forma, e aqui é o pastor dos senhores desta igreja para liderar, e eu já soube que é um homem bem informado. Eu uso o púlpito da igreja para pregar, mas eu faço reuniões com todos os obreiros para mostrar as mazelas daqueles que querem destruir os nossos direitos. Então nós estamos hoje pregando, parabéns a esta igreja, que usou esse momento para fazer isso, um momento apropriado, e que nós vamos continuar defendendo a política do céu. Quando Paulo, eu encerro com isso aqui, Paulo estava perante Nero, Nero olhou para Paulo e disse, Paulo, nega esse teu Jesus, que eu te dou a liberdade. Ele disse, até aqui eu te respeitei, agora não entre nesse terreno, que tu não sabe o que é caminho da fé. Então a Bíblia diz, dai a César e a Deus, ao Estado imposto, ao Estado respeito, ao Estado consideração, ao Estado dever de cidadão. Mas o Estado não pode mexer com a nossa fé, porque nós servimos ao Deus vivo e ao Deus todo-poderoso. Quem pode dizer amém? Pronto, essa é a nossa crença.
Nós não temos nada a ver com as pessoas lá fora. Agora, mexeu na crença, aí nós estamos de pé, batalhando com as armas que Jesus nos deu. Quem acredita, diga glória a Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Alguém pode dizer amém?